você que nos acompanha no nosso canal. Eu sou Catherine, membro da comunidade Canção Nova, e eu estou aqui para falar um pouco mais do nosso carisma. E estou aqui com um dos nossos irmãos de comunidade, ele vai se apresentar para vocês possam conhecê-lo. Olá, sou Francis Torres, sou membro da comunidade já há 23 anos, casado, pai de 2 filhos, o Lucas e o Vitor. E estou aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês a minha experiência na comunidade Canção Nova. É uma história curiosa essa. Na época eu era de um grupo de jovens, de um movimento lá em Brasília chamado Segue-me. E a Canção Nova fez uma camiseta que tinha um mundo, um globo terrestre. E eu achei aquela camiseta curiosa, então eu fui à missa, vi algumas pessoas com aquela camiseta, não fazia nem ideia do que era Canção Nova, e voltei para casa e pedi à minha mãe para ter uma camisa daquela. E ela, por acaso, ganhou uma camiseta daquela depois de uma colega lá, e me deu, e eu ficava olhando aquela camisa com o globo, e aí tinha lá uma câmera, tinha umas coisas assim, eu ficava olhando, achei a camisa bonita, usava, era do grupo de jovem. E aí depois eu descobri, indo com a camiseta para missa, para os grupos de jovem, aí as pessoas me perguntaram, que legal, você conhece a Canção Nova, já foi lá? Aí eu ficava, não, o que é Canção Nova? Então foi assim, por causa da camiseta que a minha mãe ganhou, eu comecei a usar, achei bonita e as pessoas começaram a me abordar e daí surgiu essa curiosidade do que era a Canção Nova. Aí sim, aí comecei a ver as caravanas para vir para cá, comecei a frequentar os eventos e assim foi que eu conheci a comunidade. A Canção Nova se apresentou para foi, você através por uma camiseta, dos nossos produtos, tá vendo? Várias são as formas de nós experimentarmos o carisma dele se manifestar em nossas vidas para que a gente conheça, né? Padre Jonas gastou sua vida na missão. Ele dizia: o impressionante é que à medida que fui doando a minha vida, a minha saúde, me desgastando como uma vela que se consome até o fim, Deus me deu o cêntuplo. E isso acontece conosco também, né? Acontece. É assim, uma das belezas que eu acho, tem várias, né, no carisma da Canção Nova, é esse tom de a gente se doar por inteiro. O Jonas sempre teve isso, né? O lema dele era feito tudo para todos, né? E mais do que lema, a gente via isso na vida dele, né? Então, desde que eu me aproximei da comunidade, comecei a ver como as coisas eram, eu identifiquei na Canção Nova esse lugar onde as pessoas se doavam por inteiro mesmo. Então, eu começava a vir nos primeiros eventos, depois eu comecei a vir ajudar nos eventos, aí comecei a conhecer o pessoal da comunidade. E eu vivia uma experiência nessa época, no grupo de jovens, que era uma experiência onde eu queria dar mais. Então, na época, eu entrei para ser seminarista na comunidade, justamente por isso, porque eu me encontrei com Deus, foi a partir desse movimento, o grupo Segue-me, e a partir dali eu queria dar mais, sempre mais. E eu percebia que esse desejo de ir mais, de dar além, era maior do que eu via nos meus coleguinhas. E eu falava, mas então só se eu for padre, porque para estar mais na igreja do que eles, e eu tinha essa necessidade. Então eu queria ler o catecismo da igreja, eu queria estudar as coisas da igreja, eu queria ajudar a limpar a igreja e ajudava, era uma sede insaciável. E aí eu pensei, bom, então só se eu for padre, né, para estar mais na igreja. E aí eu procurei então esse caminho, acabei entrando para o seminário da Canção Nova e fiz 2 anos de filosofia, depois vi que não era o caso da minha vocação. Então saí do seminário e permaneci na Canção Nova com esse olhar de que aqui na Canção Nova eu posso, assim como o Padre Jonas, me dar por inteiro em prol de um bem, que é a evangelização no fundo, a evangelização das pessoas, a salvação das almas, um bem que eu por conta própria não atingiria sozinho. E eu me uno então a essa comunidade, a esse carisma, né, porque fui chamado para trabalhar por esse bem maior. E o que eu tenho mais prazer é me doar mesmo. Então vem dessa história. Naquela época, né, a gente não tinha a estrutura que tem hoje, então a gente tinha que chupar cana e comer farofa ao mesmo tempo, não tinha jeito. A gente vinha para a escala, ajudava no trabalho, corria à noite para socorrer alguma coisa, vinha para a escala da acolhida, ficava à madrugada. Então era bem puxado e era muito gostoso, né? Porque sempre foi vivido muito em comunidade, né? Hoje não deixa de ser intenso, mas a gente tem uma estrutura hoje diferente daquela época. Assim, a providência foi regendo, né? Graças a Deus. Né? Foi essa doação de vida.
eu às vezes converso bastante com meus irmãos de comunidade aqui, com a minha esposa. Cada um é atraído pelo carisma por uma face, né? O carisma tem várias nuances, né? E cada um é atraído por uma face. A face que me atraiu foi a missão. Eu realmente entendo que a missão é o que me faz realizar a minha vocação em pleno. É um combustível. É claro que assim, a oração, não dá para viver sem oração, todo cristão tem que rezar, senão é peixe fora d'água, né? A formação é outro componente importante que a gente vive aqui, e eu gosto muito também da formação que nós temos aqui na Canção Nova, daquilo que a gente apresenta para as pessoas, mas o que me brilha os olhos é a missão. É mesmo o trabalho, não por trabalho profissional, embora o Padre Jonas sempre disse que nós deveríamos ser profissionais de Deus, né? E aí quando ele dizia profissionais de Deus, não no sentido só de trabalhar para Deus, também isso, mas ser profissionais mesmo. Então eram as duas coisas, ser profissionais de Deus, né? Então o que me atraiu muito e acaba sendo o que me mantém aqui na Canção Nova é isso. Eu sei que as noites mal dormidas, as escalas trabalhadas, os esforços que a gente faz no dia a dia para que tudo seja melhor, isso transcende aquilo que eu poderia fazer por mim mesmo. Isso faz a missão chegar mais longe, isso ajuda a construir a própria instituição, o próprio carisma. O carisma está construído, né? Mas construir a instituição em torno deste carisma, que é o nosso carisma de evangelização pelos meios de comunicação. Então, o que me atrai hoje é realmente dar vida. Eu brinco que eu não posso ver ninguém fazendo trabalho ali que eu quero ir lá ajudar. Dom Bosco tinha uma frase, né? O Faccio Io. Na época, o que era lá o que hoje é discipulado, na época que eu fiz, a gente viveu numa casa, que é uma casa de formação da Canção Nova, Casa de Lavrinhas, só que era o começo da Casa de Lavrinhas. Então tinha assim, quebrar laje, reformar a igreja, tinha que fazer bastante trabalho manual. E a gente foi muito formado pelo Nelsinho Correia, o diácono Nelsinho, muito querido, e ele ensinou muito pra gente isso. A Canção Nova precisa do nosso trabalho. Não faria sentido ele brincava, não faria sentido a gente vir para cá viver gostosamente unidos. Embora seja muito bom estar aqui com todo mundo e rezar com todo mundo, mas a gente também tem bom convívio fora da comunidade, a gente também tem oração forte fora da comunidade, também tem o trabalho, mas esse tripé, trabalho, oração e vida fraterna, é a base mesmo do que a gente vive. Bom, eu trabalho hoje no Sistema Canção Nova de Comunicação, coordeno a área de engenharia e operações, né, do sistema. E eu, depois de sair do seminário, como eu te contei, eu já fui trabalhar na televisão e fui para a área ali coordenar um pouco escalas e trabalho operacional. E passado pouco tempo, a comunidade viu a necessidade de que precisaria ter engenheiros na comunidade. E ela me pediu para estudar, eu e outros rapazes também, né? Somos alguns engenheiros da comunidade hoje. Então, pela Canção Nova eu comecei a estudar, me formei depois em 2010 em engenharia de telecomunicações e de lá para cá venho atuando, seja na implantação de TV digital, seja nas nossas missões, hoje aqui nessa parte do sistema de comunicação, amanhã só Deus sabe, e venho atuando nessa área. Então, hoje eu trabalho como engenheiro mesmo na comunidade e é isso que você falou, assim, eu sinto que a engenharia na Canção Nova não deve em nada para outras engenharias e outras emissoras fora daqui. Muito pelo contrário, nós somos profissionais, tanto quanto eles, e nos relacionamos com eles como profissionais. Mas a nossa relação com o trabalho, ela não é só a relação profissional para eu ganhar o meu dinheiro, para eu ter o meu sustento. Ela é uma relação de doação mesmo. E é isso que preenche a alma da gente, né? Quais são as maiores ofertas que te impulsionam hoje a continuar dando passo? Dentro daquilo que são os desafios, da própria missão, né? Que Sim. a missão, eu escutei muito no meu pré-discipulado e no meu discipulado que a missão é exigente. E de fato a missão aqui é exigente, né? Mas o que hoje te leva, né, a essa oferta, essa renúncia na doação? Olha, várias coisas são motivo de doação, né? Eu vivi alguns anos, uns bons anitos, como diz lá em Portugal, em Fátima, na missão da Canção Nova lá em Fátima. E lá eu aprendi bastante esse ofertar
da sua vida para Deus, com os pastorinhos, com a espiritualidade característica lá de Fátima. E hoje isso é muito marcante, porque desde um tempo que eu poderia ter para mim, para descansar, para fazer coisas pessoais, e que eu escolho ofertar isso em missão, desde esse tempo gasto, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, pode parecer fácil para quem está aí do outro lado, que a gente está em comunidade e tudo funciona 100%, é lindo, a gente toca o sininho e tudo acontece, mas não é verdade. A gente trabalha como todo mundo, a gente se desgasta como todo mundo, a gente se relaciona como todo mundo, e essas pequenas ofertas do dia a dia são coisas que elas são pequenas, e o Padre Jonas sempre dizia isso: a gente não precisa buscar motivo para ofertar sacrifícios a Deus. Pegue aquilo que acontece no dia a dia e oferte, que é o que a gente faz, é essa vida com Deus no dia a dia. Eu não escolho fazer um projeto porque eu quero gastar mais dinheiro ou porque eu quero usar uma tecnologia nova. É porque é necessário, e a gente vai rezar e pergunta para Deus qual é o sentido, qual é a direção que Ele dá. E a providência vai agindo, as pessoas vão aparecendo, as circunstâncias vão acontecendo e a gente vai se dedicando àquilo, né? Mas fazer tudo isso exige muita oferta, porque se fosse talvez numa empresa lá fora e eu visse uma coisa mal feita, por exemplo, eu diria: deixa isso para lá, deixa estar, não vou me chatear, não é comigo, não é minha responsabilidade. Mas lá está, aquela coisa Fatio Io, dar sempre mais, dar sempre o melhor pela evangelização, né? Os nossos cofundadores, o Eta e a Luzia, também sempre falaram bastante disso. Para a evangelização o melhor, para Deus o melhor, é a frase que eles usam. E isso vai marcando, isso ao longo dos anos vai marcando, vai imbuindo a gente. Então hoje eu tenho dificuldade de ver uma coisa por fazer e deixar aquilo lá, ou fazer mal feito, ou fazer de qualquer jeito, porque não é para mim, não é pelo dinheiro no fim do mês, não é isso. É para Deus, então tem que ser o melhor, aquilo vai ter impacto nas almas lá na frente. Então essas ofertas, essas pequenas ofertas de dia a dia marcam muito, né? E depois como família, né? Como eu disse, eu sou casado, pai de 2 filhos, né? Um tem 13, o outro tem 8 anos. Então as ofertas próprias de família, né? De tempo, de carência financeira, de oportunidades que a gente poderia até aproveitar, mas que como família a gente escolhe ofertar para permanecer ligado a essa comunidade, ligado a esse carisma, que é o nosso carisma, né? Então tudo isso são ofertas de dia a dia, né? Eu acho que hoje talvez passou a fase que eu tivesse feito grandes ofertas assim na juventude. Eu me lembro quando eu vim para cá, mas aquele amigo, aquela namorada, a minha família, o almoço de domingo, a gente acaba... Hoje eu já tenho uma família, eu tenho a minha própria rotina com a nossa comunidade, mas as ofertas do dia a dia, elas vão se refinando e se tornando mais exigentes, eu acho. A gente vive o deixar tudo pelo tudo, mas de tempos em tempos nosso tudo muda. Assim, tem uma historinha que eu ouvia na formação inicial, e eu achava, isso é a história da carochinha. Porque as pessoas diziam assim, dar o sim, o primeiro sim é fácil. E eu olhava para aquilo e falava, fácil que não foi com você, né? Vem fazer a decisão que eu fiz, né? Foi muito difícil eu tomar a decisão de sair de casa. Eu acho que tem pessoas que vai mais fácil, mas para mim foi muito difícil. Mas ao longo dos anos, quando a gente vai passando, as pessoas diziam isso. Dar o primeiro passo é fácil, dar o sim de cada dia depois e permanecer é mais difícil. E aí a gente não está falando de difícil aqui, porque que sofrimento que a gente vive, não é. É muito pelo contrário, é um motivo de alegria. Desafios, né? Mas a gente vai passando os anos, hoje eu já tenho 44, quase fazendo 45 anos, a disposição muda, a ideia muda, a forma de entender o mundo muda, a relação mesmo agora com filhos muda. Então tudo isso faz com que a gente vá ofertando coisas que doem mais na carne. Mas eu acho que faz mais também esse processo de santificação. Os grandes pecados talvez já foram, e graças a Deus acho que foram mesmo. Mas aqueles pecados mais pequenininhos, que doem mais para tirar, aquela cirurgia mais delicada, é esse processo de conversão que a gente acaba tendo que viver, e tem que viver mesmo, estando aqui ou não. Mas graças a Deus a comunidade é um ambiente muito favorável para que a gente identifique essas pequenas falhas, trabalhe essas pequenas falhas, para daí sim doar a vida naquilo que a gente faz.
E assim como você foi falando, né, o refinar na oferta que vai mudando, está na mesma proporção do refinar da santidade, né? Tá. Que aí você vai vivendo essa santificação que vai também exigindo um pouco mais, que aí já vai tocando aquilo que está lá na raiz, lá no fundo. No que é mais difícil de mudar. Eita, né? que já está lá desde lá no fundinho, mas ele sabe das nossas necessidades. Mas é muito bonito para nós que estamos chegando ver o testemunho desses que permanecem. Porque assim, é um grande desafio mesmo, mas vale muito a pena. Eu estou no início, estou naquele ardor inicial que já rezo a Deus, peço que perpetue mesmo, porque é o mais novo que acaba fecundando aquele que tem mais experiência, o que tem mais experiência que fecunda o mais novo, mas a gente acaba vivendo essa experiência de ver esses que permanecem como também um combustível para a gente que está chegando, porque vale a pena permanecer, vale a pena você que está aí, que tem o desejo de dar a vida, que tem o desejo de conhecer um pouco mais a comunidade, ver este que já está um pouco mais de tempo, ver essa que está chegando aqui agora, e um dia você pode estar aqui. Amanhã é a tua vez, né? Exatamente. Mas é bem isso, né? O que você teria para dizer para quem está assistindo lá? Porque eu digo que vale a pena na perspectiva de quem está chegando agora, mas você que já está há alguns anos, né? Mais do que vale a pena dar a vida na Canção Nova, vale a pena dar a vida para Deus. Né? E, claro, se Deus te chamou para Canção Nova, é na Canção Nova, vem com a gente. Se for em outro carisma, vá procurar o outro carisma. Mas eu acho que deve ser muito sofrido uma pessoa que tem uma vocação e não consegue realizá-la. É muito gostoso quando a gente se identifica os elementos de um carisma, sente aquele chamado, porque o chamado, Deus não apareceu e falou assim, agora meu filho, vá lá para a Canção Nova que vão te acolher. Né? Essa inquietação é uma coisa que não tem explicação e é uma inquietação que acontece na juventude, que te faz ir para cá, mas depois não vai passar, tá? Essa inquietação que continua no dia a dia. Vibra. E que a gente, meu Deus, eu vou para lá, eu vou para cá, eu decido isso, eu decido aquilo, eu escolho assim com a minha família ou não, qual é o melhor sentido da missão, a gente deve se focar nessa atividade ou devemos nos esforçar para outra atividade. Isso continua e Deus continua falando do mesmo jeito. A mesma inquietação que está dentro, que me levou a buscar a minha vocação, a buscar o carisma Canção Nova, que te trouxe para cá e que trouxe a tantos e que, quem sabe, te traga para cá também, mas ouvir Deus dentro. Esse ouvir Deus e querer responder a Deus é que é importante. E interessante, né? Na minha história, acho que tem pessoas muito mais santas aí, né? Mas na minha história eu errei. Eu quis ser padre, porque era esse desejo tão grande de Deus, que eu vi só se eu for padre. E aí eu vim para Canção Nova para tentar ser padre. Eu achava que era isso. Errei, mas no contexto da providência de Deus, Deus já sabia que se não fosse por essa deixa, Ele não tinha talvez me fisgado. Mas o discernimento acaba sendo isso, né? Você vai dizendo que é o que não é, você viu que não era e se encontrou aqui dentro. Então o mais importante é isso, é buscar responder a Deus. Você que hoje assiste aqui esse pequeno vídeo e os outros vídeos todos do canal, né? Sim. Vai identificando também naquilo que você vive com Deus, na sua relação com Nossa Senhora, naquilo que Deus vai falando ao teu coração, o que é que Deus está te pedindo. Isso é o mais importante. É o mais importante que você vá atrás, que você queira saber, tenha essa curiosidade e responda, porque isso só vai te fazer feliz.